Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade da apostila. A gente vai ver geografia na página 41. A continuação, nós vamos ver a questão de número 5. Observe os mapas a seguir e escreva se a divisão política foi feita por regiões ou por estados e Distrito Federal. Então, aqui nós temos o primeiro mapa. Está feita a divisão. Nós sabemos que o nosso Brasil é dividido em 5 grandes regiões e em estados e um distrito federal. Então, nós temos aqui no mapa todos os nomes dos estados do Brasil. Então, nesse mapa, temos 2 mapas para vocês observar. O primeiro mapa tem o nome dos estados e o segundo das 5 regiões. Aí você vai escrever nessa linha aqui, observando esse mapa, essa divisão política que foi feita por regiões ou por estado? Aqui novamente, essa foi feita por regiões ou por estado? Só é você observar o mapa com atenção, ok? Vamos agora para a nossa... Pronto, vamos fazer a leitura. Agora a gente vai falar sobre zona urbana, zona rural e também zona litorânea. Aqui nós temos vamos fazer a leitura de um slide. As pessoas moram na cidade, comunidade urbana, ou no campo, comunidade rural. Então, quem mora na cidade forma a comunidade urbana e as pessoas que moram na zona rural formam a comunidade rural do município. Na cidade ou zona urbana, as pessoas moram em casas e apartamentos localizados em ruas, avenidas ou praças. As pessoas trabalham em lojas, bancos, hospitais, fábricas, etc. Contam com serviço de eletricidade, água e esgoto, tratados, transporte coletivo, comércio variado, bancos, entre outros. Então, nós observamos o quê? Que as pessoas, os locais de trabalho são diferenciados, né? Então, elas podem trabalhar em lojas, em bancos, supermercados, hospitais, fábricas e mais outros segmentos, né? Que não estão todos aqui. E elas contam com serviços de eletricidade, né, energia, água e esgoto tratado na maioria das cidades, transporte coletivo, comércio variado, bancos, entre outros. No campo, zona rural, as pessoas moram em sítios, chacras, fazendas ou granjas. A maioria das pessoas trabalha cuidando da lavoura e do gado. Aqueles que cuidam da lavoura são chamados de agricultores ou lavradores. E as pessoas que se dedicam à criação de gado são chamados de pecuaristas. Pessoas que se dedicam à criação de aves são chamados de avicultores. Ainda temos pessoas que se dedicam à criação de suínos ou porcos, são chamados de suinocultores, apicultores, né? E assim tem outros segmentos, né? Apicultores são os que se dedicam à criação de abelhas, à produção de mel e assim por diante. Então, o que nós vimos aqui de diferente? Os locais de moradias, a forma de trabalho, né? As diferentes formas de trabalho de cada segmento, né? De diferentes populações, de quem mora na zona urbana ou quem mora na zona rural do município. Deixa eu só retirar essa imagem aqui pra gente. Opa, agora sim, agora foi. Vamos lá. A gente vai para a atividade. Zona urbana, zona rural e zona litorânea. A gente não falou sobre a litorânea. O que é a zona litorânea? A zona litorânea o litoral é a faixa de terra próxima ao mar. Então, são as cidades próximas. Quais são as cidades litorâneas? As cidades próximas às praias, próximas ao mar. E vamos lá, número 1, marque com um X a única afirmativa verdadeira. Então, somente uma está verdadeira. Só há município nas zonas urbanas? Será? A gente falou isso? A gente já viu anteriormente que há municípios que têm apenas zonas urbanas e não tem zona rural, que são os municípios metropolitanos mais próximos às capitais. Mas nesse caso dessa pergunta, só há municípios nas zonas urbanas? Não. As pessoas que vivem na zona rural formam a comunidade urbana? Acabamos de ver. Quem forma a comunidade urbana é quem mora nas cidades. Deixa eu só ver aqui um assunto. Aqui,
As cidades litorâneas, como o próprio nome diz, são próximas ao litoral. Aí nós temos uma aqui que foi tirada aqui, essa edição daqui. Essa C aqui, ela foi tirada, mas você tem ela aí, porque ela foi recortada aqui rapidinho. Só um minutinho aqui. Deixa eu só ler ela aqui na apostila para vocês acompanharem. Não há áreas urbanizadas nas cidades rurais. Então, você tem... Aqui não está. Aqui eu não vou digitar agora novamente, porque tirou a edição, foi editado, mas rapidinho você faz. Você lê aí, você tem. Enumera 3 vantagens. Então, você vai enumerar na zona rural. Letra A, 3 vantagens de morar na zona rural. Na B, 3 vantagens de morar na zona urbana. E C, 3 vantagens de morar na zona litorânea. Se você mora na zona rural, então você vai falar por conta própria. Se você mora aí você vai falar na zona urbana, por exemplo. Eu moro na zona rural. Você vai... qual a vantagem que você acha que é? Vantagem é o que é bom morar de se morar na zona urbana, na cidade. O que poderia ser bom morar na zona litorânea, próximo ao mar? Entenderam? Então, agora nós vamos pegar essa página aqui. A ação humana na natureza, onde vai falar sobre modificação da natureza, modificação de paisagem. A gente vai dar uma lida. Vocês têm no livro de vocês, eu vou abrir o meu livro online aqui para a gente observar. Vou abrir o livro, o manual do professor. As paisagens. A paisagem é tudo que podemos ver em um lugar. Além disso, o cheiro, o frio, o calor que sentimos e os sons que ouvimos também nos auxiliam a perceber a paisagem de um lugar. Então, o que é a paisagem? Tudo que a gente vê ao nosso redor, tudo que a gente pode ver em um lugar, mas também os sentidos, além os cheiros, o frio, o calor que nós sentimos e os sons também nos auxiliam a perceber, a compreender esse lugar. Vamos um pouquinho mais adiante agora. Como percebemos os elementos da paisagem? A paisagem é algo visível que se destaca aos nossos olhos. No entanto, a paisagem também pode ser percebida por outros sentidos do corpo, como o olfato, o tato e a audição. Lembra lá dos 5 sentidos? Audição, tato, olfato e paladar, não é? Então, nós podemos observar o que são importantes para perceber a paisagem. O olfato para sentir o cheiro, o tato para tocar as coisas, para sentir a textura das coisas e a audição para ouvir os sons. Aqui nós temos essa história, você tem no seu livro, se você quiser, é uma sugestão, você pode ler, onde fala da Dorinha, que ela é uma menina com necessidades especiais, então ela tem deficiência visual, e aqui fala dela sobre o seu cão-guia. O que quer dizer o cão-guia aqui, por estar até destacado? São cachorros que são treinados para auxiliar pessoas com deficiência, né, que tem problema, necessidade especial e tem problema de visão. Os elementos da paisagem. Então, aqui nós vamos ver a paisagem de um lugar se diferencia pelos elementos que a compõem. Esses elementos podem ser naturais ou podem ser criados pelo ser humano. Por isso, podemos dizer que existem paisagens naturais e culturais. Vamos ver a diferença entre elas. As paisagens naturais. As paisagens naturais são compostas apenas por elementos que foram criados pela natureza, como rios, lagos, cachoeiras, florestas, montanhas e praias. Então, quando fala de paisagem natural, não foi criada pelo homem, não foi modificada pelo ser humano, foi criada pela natureza. Exemplo, pode ser rios, lagos, cachoeiras, florestas, montanhas, assim por diante. Vamos ver aqui mesmo. Paisagens culturais. Nas paisagens culturais, há a presença de elementos que foram criados ou construídos pelo ser humano. As construções, as ruas, as avenidas de cidades, as lavouras, as indústrias e as estradas são exemplos de elementos culturais. Então, vamos pegar aqui. O elemento cultural, ele pode estar, tanto a paisagem cultural, ela pode estar sendo percebida tanto na cidade quanto nas zonas rurais, no campo, o exemplo de estradas, de lavouras. Então, tudo isso faz parte da paisagem cultural. Aqui nós temos textinho que vocês podem ler, é sugestão, tem no livro de vocês. Vamos pegar um pouco mais adiante.
aqui. A transformação da paisagem. O ser humano modifica o lugar onde vive. Muitas vezes essas transformações são realizadas com a finalidade de melhorar esse lugar. Então nós podemos ver que muitas vezes a modificação é com a finalidade de melhorar, de se adaptar. Então o ser humano ele vai modificando de acordo com sua necessidade. Tem outro texto que é sugestão para leitura também. Vamos ver esse aqui. Opa. Oxi, aqui, foi agora. O ser humano transforma as paisagens. Então, o ser humano modifica as paisagens de um lugar onde vive para atender às suas necessidades e interesses. Essas modificações podem ser observadas tanto no campo quanto nas cidades. Então, vamos observar aqui. De acordo com suas necessidades, com a necessidade de se construir mais ruas, né, mais indústrias ou mais estradas, mais lavouras, como é o caso do campo, uma ponte para se atravessar um rio e assim por diante, né, para facilitar o transporte, transformação nas paisagens das cidades. Vamos ver alguns exemplos. Abre novos bairros para a construção de moradia ou indústrias, que é o caso de uma nova loteação, né, que às vezes acontece na cidade. Então, não tinha aquele bairro, daí a pouco começa a aparecer a loteação e assim por diante. Substitui construções antigas por outras novas. É o caso de muitas vezes tinha uma casa lá ou um outro e tira aquela casa e constrói uma loja ou constrói uma praça naquele local. Então são as modificações que podem ser observadas na cidade. Constrói, revitaliza ou amplia as ruas e avenidas para melhorar o trânsito. Então, muitas vezes abre uma nova rua, constrói um viaduto, aumenta, né, alarga a rua para facilitar o trânsito. Ótimo. Vamos ver aqui. Transformações nas paisagens do campo. O ser humano modifica as paisagens do campo quando ele retira a floresta para plantar lavouras ou formar pastagem, explora recursos minerais como metais ou pedras preciosas abaixo do solo, que é o caso que tem uma foto de uma mineradora, constrói usinas hidrelétricas no curso dos rios. Então eles fazem aquelas represas para gerar hidrelétricas, são usinas para gerar energia com o objetivo de gerar energia elétrica. E aqui temos algumas transformações rápidas, transformações lentas, mas nós não vamos observar isso aqui não. Nós vamos agora para a nossa atividade, da página 42. A ação humana na natureza. Então, nós temos a número 1, você vai observar as duas imagens, A e a B. Então, nós temos dois quadros. Vamos aqui. Qual das paisagens acima passou pela ação humana? Então, você vai dizer se foi a A ou se foi a B. A paisagem que passou pela transformação humana foi a A ou a B. Você vai observar direitinho. Qual foi essa ação? Então, que ação foi essa? De que maneira foi transformada? Qual foi essa mudança? O que o ser humano construiu na paisagem? Então, lá tinha a paisagem natural e aqui passou até a paisagem cultural. O que foi construído aqui? Vamos lá para o próximo. Na sua opinião, essa modificação da paisagem foi boa ou ruim? Você acha que modificar essa paisagem foi boa ou foi ruim? Se foi boa, você diz, eu acho, na minha opinião, eu acho que foi boa por isso. Explico por quê. 2. Marque com um X a resposta correta para as perguntas abaixo. Então, você vai marcar a resposta correta para cada pergunta. Na pergunta A, por que hoje existem parques e reservas naturais? Por que você acha que tem parque ou reserva natural? Vamos ler. Porque a natureza permanece intocada pelo ser humano ou porque é preciso se preservar a natureza? Então, você vai marcar de acordo. Vamos lá. Pergunta B. Por que o ser humano modifica o meio ambiente? Porque precisa se adaptar aos diferentes locais, então ele precisa mudar, ele precisa adequar, construir novas estradas ou novas pontes, ou mesmo abrir floresta para plantar, né, tirar a floresta e plantar, praticar agricultura ou criação de gado, que é a pecuária, ou porque todas as paisagens são iguais e precisam ser diferentes. Então ele modifica somente porque a paisagem é igual, ou não, essa daqui está igual a essa, vou ter que modificar. Observe bem, pense no que a gente já estudou anteriormente. 3. Com relação ao meio ambiente, escreva C, então onde for para atitudes corretas e E para atitudes erradas. Despejar lixos nos rios, você acha que é certo ou errado? Se você acha que isso é certo, você vai colocar C. Se você acha que está errado, você vai escrever E. Proteger e cuidar dos animais é certo ou errado?
Desmatar as árvores sem se preocupar com replantio. Então, quando você vai desmatar e não faz o reflorestamento, que é plantar novamente aquilo que foi desmatado, você acha que isso é certo ou errado? Desmatar sem se preocupar. Poluir o ar com gases tóxicos, você acha que isso é errado ou está correto? Economizar água, está correto ou está errado? Então, você vai marcando de acordo com, se você faz a leitura com bastante atenção e diz, essa atitude é correta? Vou escrever C. Não, essa atitude está errada, então vou escrever E. Só isso mesmo. Então, é só essas 2 páginas de atividade, mas preste atenção na nossa leitura. Você tem um livro, se você quiser, você pode pegar o seu livro de geografia, fazer aquela leitura igual eu fiz aqui no meu livro, mas com mais, você pode ler todo, eu fiz a leitura apenas de algumas palavras, então você pode estar lendo todo o livro. Um abraço e até mais.